Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Geocast. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, sou médica ginecologista e obstetra, atual coordenadora aqui da GO da Medcoff. E hoje é um Geocast mais do que especial, porque eu estou muito bem acompanhada de uma grande amiga e colega, doutora Amira. Oi, Nick, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar de temas tão importantes, né? Eu acho que a gente vai começar o nosso podcast, mas assim, eu acho que são temas tão falados atualmente do quanto a relação da equipe interfere na experiência da Sim. família, né? Da assistência. Então, Sim, pessoal, a doutora Mira, ela é médica pela Unicamp, médica pediatra pela Unicamp, e isso. ela é neonatologista pela USP. Então, assim, uma baita formação pra gente conversar aqui hoje dessa relação, como ela falou, dos obstetras com os pediatras, nesse momento que é Sim, muito ímpar, né, da vida das mulheres, que é esse exatamente. período de gestação, esse momento que chega mais próximo ao parto, as dificuldades, as angústias que surgem para a Sim, paciente, e com quem que ela deve conversar quanto a isso, em relação aos cuidados do bebê no pós-parto, né, sim. e também como vai ser essa fase inicial aí do puerpério, envolvendo todos os desafios da amamentação. Então, é Sim. realmente bastante coisa legal pra gente conversar aqui hoje. E, Ami, como que você vê a importância dessa relação entre os obstetras e os pediatras, seja nesse momento final da gestação, seja aí nesses cuidados iniciais do pós-parto, ou na própria sala de parto também, né? Sim. Vendo historicamente, né, Nicole, antes, tanto o pré-natal, principalmente o momento do parto, era uma ocasião, um evento encarado como uma coisa da equipe, né, assistencial. Uhum. E nos últimos anos para cá, ainda bem, a gente tem tanto a formação de obstetra, quanto a formação de neonatologista, quanto de toda a equipe, a gente tem caminhado no sentido contrário, de devolver esse protagonismo para a mãe e para o bebê, né? O parto, o nascimento é um evento familiar, não é um evento da equipe. Uhum. Então, eu enxergo que atualmente o nosso grande desafio é conseguir interagir adequadamente enquanto equipe completa, obstetra, neonatologista, porque a nossa função, principalmente na assistência ao parto, né, que é onde é o Uhum. momento que a gente vai estar ali mais Sim. intenso e mais dependente, né, das condutas um dos outros. Eh, eu vejo que a nossa função é estar ali para dar assistência se necessário, para intervir se Sim. necessário, e não intervir na maioria das vezes que não é necessário, né, é um processo Uhum. fisiológico. Uhum. Quando a gente para pensar que iniciativa Hospital Amigo da Criança, alojamento conjunto mesmo, são coisas que Uhum. foram efetivamente implementadas no Brasil no início dos anos 2000, assim, final da década de Não 90, faz início dos tanto anos tempo 2000. assim, né? Exato, é muito recente. Então, os nascimentos, nossos nascimentos, todos foram com berçário, né? Tipo assim, Sim. sem pele a pele, cesárea agendada, tipo assim, Isso vem mudando de um tempo pra cá, nos últimos 20 anos, né, de exato, incentivar esse alojamento conjunto logo no sim, pós-parto imediato mesmo, né, do pele a pele e tudo mais, a primeira exatamente. hora de nascimento, né. Exatamente. Inclusive, a necessidade e a obrigatoriedade agora da gestante estar sempre acompanhada no período do parto, que também era uma coisa que não Sim. acontecia. Então, eu vejo que essa interação, eu acho que a gente, enquanto equipe, tem se colocado no nosso local necessário, mas de não Sim, protagonismo daquela cena, assim. sim. Isso vai muito de acordo com o que a gente teve de mudança de política pública, etc., que Uhum. veio com a implementação de hospital amigo da criança, alojamento Sim. conjunto, etc. Perfeito. Incluindo aí a obrigatoriedade de ter um médico da ANEL em toda a sala de parto, né? Sim. Realmente tem que ter um médico para acompanhar ali Isso. aquele nascimento. E interessante que você falou, Mi, dessa iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa que foi criada, né, estabelecida aí como um selo de qualidade pelo próprio Ministério da Sim. Saúde. E o que que seria um Hospital Amigo da Criança? Quais requisitos que ele deve ter? Então, para o hospital receber esse selo de qualidade, basicamente a iniciativa Hospital Amigo da Criança seria um hospital que defende a amamentação, né? Então, tem vários Uhum, passos de implementação. Um deles é o alojamento conjunto, que uhum, se esse bebê nasce bem, tem uma boa idade gestacional, ele vai ficar o tempo todo junto da mãe no mesmo quarto, né? A gente não vai tirar ele de perto da mãe para fazer os cuidados. Nos outros passos da iniciativa Hospital Amigo da Criança, tem a questão de não incentivar o uso de chupeta, de mamadeira, evitar oferecer outros leites, então ele é muito associado à defesa mesmo do aleitamento materno. Junto com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, tem as questões de cuidado com a gestante, com a puérpera, por exemplo,
o fato dela ter que estar acompanhada o tempo todo, né? Desde que ela interna, ela tem direito a ter acompanhante durante todo esse período. Então, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, os hospitais são avaliados e se eles não respeitam esses passos, eles inclusive perdem o selo, né? Eles são frequentemente reavaliados. Isso é algo que é renovável, digamos assim. Exatamente. Entendi. Isso é muito interessante, né? Porque essa ideia de alojamento conjunto é algo realmente recente. Na minha família mesmo, as mulheres da família contam que é muito comum a ideia de bebê ficar em incubadoras. Então, a mãe ficava na enfermaria e os bebês ficavam nas incubadoras e tinha que alguém da família ficar de olho na incubadora para ver se cuidavam bem do seu bebê. Então, isso realmente revolucionou. Agora, a ideia de o bebê ficar numa internação junto com a mãe. Isso a gente vê bastante hoje, né? Que é o chamado alojamento conjunto. A obstetra passa na visita nas pacientes, né? Nas mães. E os pediatras passam nos bebês, às vezes até ao mesmo tempo, né? E conseguem fazer o ideal é ser a avaliação ao mesmo tempo, o mínimo possível. E avaliar. E é muito interessante, porque a estratégia de alojamento conjunto, ela traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque se você for pensar, esse vínculo ainda está sendo estabelecido, né? Muitas gestantes, muitas puérperas vão realmente se vincular ao bebê depois do nascimento, não necessariamente isso acontece durante a gestação. Então, antigamente, que ficava o bebê lá sendo cuidado, já nascia, já tomava banho, punha roupa, ia para a mãe já vestido, imagina, era uma coisa completamente... Isso não é muito tempo atrás, né? Sim. Tem alguns lugares, inclusive, que ainda é assim, infelizmente. E aí esse bebê ficava num berçário e vinha para a mãe a cada 3 em 3 horas para ser amamentado. Ou seja, você tirava o vínculo, você tirava a livre demanda, você já limitava a demanda, tipo, é um cenário muito antibiológico, assim, antinatural, né? Se você for pensar, esse bebê acabou de nascer, quanto mais contato ele tiver com essa mãe, melhor vai ser para os dois. Que é a mesma lógica do contato pele a pele, né? Que quando esse bebê nasce, ele já vai direto, se ele tem uma boa vitalidade, uma boa idade gestacional, ele já vai direto para essa puérpera, né? E isso traz benefícios para ambos mesmo. Sim, perfeito. E essa ausência de contato pele a pele, ou mesmo essa vivência da mãe da puérpera com o bebê, é algo que vai impactar na relação dos dois no futuro, né? Pode realmente impactar muito na aceitação, muitas vezes. Exatamente. Então, o que a gente tem o contato pele a pele, o ideal é que ele seja precoce, então a gente avalia a idade gestacional e a vitalidade desse bebê ao nascimento. O que a gente tem de recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é um corte de idade gestacional de 34 semanas. Então, se esse bebê tiver pelo menos 34 semanas e nascer com uma boa vitalidade, respirando ou chorando, tônus em flexão, assim que ele nasce, ele vai direto, né? Antes de clampear o cordão, vai ser apoiado em tórax ou em abdômen materno, independente da via de parto. E a gente vai esperar para clampear o cordão tardiamente, é um bebê com boa vitalidade. E o ideal é que esse contato pele a pele dure 1 hora, e pelo menos na primeira hora de vida. Isso é muito importante por vários motivos. Então, a gente já sabe que o contato pele a pele precoce, ele estabiliza os sinais vitais do bebê. Então, quando o recém-nascido nasce, ele vai fazer a transição cardiopulmonar, né, de circulação fetal para a circulação neonatal. Então, o contato pele a pele ajuda, facilita essa transição. Ele tem uma função muito importante de controle térmico do bebê também. Então, faz com que o bebê consiga manter calor, receber calor da pele da mãe, como o nome diz, né? Um contato pele a pele. Então, realmente, o bebê fica lá peladinho, encostado diretamente na pele da mãe. Diminui a chance desse bebê ter hipoglicemia e o principal é que nessa primeira hora de vida, o bebê já inicia o aleitamento materno. Então, esse início precoce de aleitamento materno na primeira hora de vida é associado a taxas de sucesso mais altas de aleitamento, ao vínculo melhor da mãe com o bebê, e isso também diminui a chance da mãe ter hemorragia pós-parto. Então, assim, é muito importante, é uma medida muito simples, né? Assim, a primeira hora de vida, esse bebê é da família, ele vai ficar lá com a mãe. Na prática, a gente vê muito a pressa de plantão, de tudo, né? 1000 bebês nascendo ao mesmo tempo e etc. Você quer pesar, você quer medir, você quer fazer o que tem que fazer e depois se devolve para a mãe. Mas é o que eu falei no começo, né? O nosso papel ali é intervir se necessário. Esse momento não é nosso, né? Exato. E muitas pacientes não têm ideia desse
conjunto de benefícios que este Isso. contato oferece, né, para paciente, puérpera e também para o bebê. E eu acho Sim. que a nossa função é, como seja obstetra, seja pediatra, também orientar a paciente desse direito que ela tem e Sim, reforçar para que elas tenham esse conhecimento, né. sim. Já que a gente falou então dessa parte de como oferecer esse conhecimento, as orientações para as pacientes, no caso de uma gestação de baixo risco, existe uma Uhum. recomendação de que ao longo do pré-natal a paciente ela deve passar em consulta com um pediatra para alinhar esses pontos do peri-nascimento? Sim, essa é uma recomendação relativamente nova aqui no Uhum, Brasil, que é a consulta pediátrica de pré-natal. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda essa consulta no terceiro trimestre da gestação. uhum. No SUS ela ainda não está implementada, mas no particular a gente já realiza, inclusive os convênios também reembolsam essa consulta. Olha Então só. ela já Uhum, está implementada aí no cenário de plano de saúde particular. A ideia da consulta pediátrica pré-natal é justamente já criar esse vínculo do pediatra com a família, uhum. né? E o ideal é que a gente veja as condições do pré-natal, identifique possíveis riscos, identifique possíveis intercorrências que possam acontecer aí no período perinatal, para já conversar com essa família de coisas que podem acontecer, né? Então, em geral, a gente fala sobre via de parto, benefícios do Uhum. bebê, porque para a mãe, em geral, o obstetra já tem para ter essa conversa sobre via de parto, né? A nossa função enquanto pediatra é falar sobre via de parto, os benefícios que são, né, já comprovados para o bebê, redução de risco Uhum. e etc. A gente fala sobre início de amamentação, que em geral é um perrengue, né? Essa Sim. gestante precisa ir se preparando, estudando, etc., em relação a isso. E a gente vai explicar as rotinas do nascimento, então, triagens neonatais, quais são os procedimentos que o bebê vai receber, então, colírio para prevenção de conjuntivite, Sim. vitamina K, as vacinas, coisas assim. E, em geral, a gente dá um panorama de como são os primeiros dias, né? Quais são os comportamentos esperados desse bebê e etc. Uhum. Se a gente identificar possíveis riscos pela história pré-natal, alguma coisa aí que a gente. Um diabetes, por exemplo, né? A mãe tem um diabetes gestacional, e o bebê vai ter que fazer controle de glicemia capilar, vai ter que fazer controle de destro. Uhum. Isso é uma coisa que é legal a gestante já saber que isso vai acontecer, porque senão ela Sim. chega lá na maternidade, o bebê dela fica com controle de destro, que é uma coisa pequena, mas se você for pensar para um recém-nascido, Sim, não é gera um uma estresse, coisa. né, pra família também, de Exato, preocupação, angústia, né. exatamente. Assim como o risco de icterícia também, que é super comum, necessidade de fototerapia, às vezes nem Uhum. chega em foto, né, mas também tem que coletar exame, então Sim, assim, a gente antecede com informação para que aquela família chegue mais preparada num período sim. de muita vulnerabilidade, Exato. de tudo Muita novo, né. mudança, né, exato. Exato. E o fato de precisar de foto não significa que tem que não ter o AC, né, o alojamento conjunto, né, Exato. pode fazer no próprio leito com a paciente. Exatamente. O ideal é que a fototerapia para icterícia seja realizada no alojamento conjunto, ali do lado da Uhum. mãe o tempo O todo. tempo todo para É. ela acompanhar. Muito legal. Então, assim, a paciente idealmente passou por essa consulta com o pediatra no final da gestação e chegou o momento ali do parto, né, próximo ao nascimento. Então, Sim, tem desde a admissão da paciente no centro obstétrico, existe uma primeira conversa dos pediatras com os obstetras e com a própria paciente, né? E a gente, sim. nesse momento, a gente vai checar ali todos os documentos do prontuário e também a caderneta da gestante. O Uhum. que que os pediatras mais procuram de informações no cartão da gestante? É meio que mais deixa vocês bravos quando não tem essa informação. Olha, eu vou dizer que depender de caderneta de gestante é difícil, porque a maioria vem bem incompleta, né? E pra gente, Uhum, né, as nossas informações estão ali, a gente precisa aquilo é um uhum, documento, né? Focando no tema da nossa conversa de hoje, que é a comunicação entre as equipes, né, uhum. obstétrica e neonatal, acho que o ponto principal que eu quero levar daqui é a necessidade de ter um bom preenchimento da documentação da mãe, assim. Não é incomum que a gente pegue cadernetas incompletas e você se prepara para um bebê de baixo risco e a hora que o bebê nasce, ou ali minutos antes de nascer, surge um super trunfo, assim, pá, que ninguém sabia, Sim. ninguém se preparou. Às vezes é um bebê que vai precisar de internação, que vai precisar de alguma intervenção e não tem nada organizado, né? Uhum. Então isso é ruim e negativo para a mãe, para o bebê e para a equipe. O que que a gente sempre vê de caderneta? Então, a gente sempre checa a idade gestacional, então precisa que os ultrassons estejam anotados, né, a Uhum. DUM, etc. Sorologias muito importantes, muito, muito, muito importantes, com principalmente as cadernetas
que às vezes caderneta do SUS, né, acabam não fazendo corretamente todas as sorologias. Uhum. Muito comum de tóxico a gente pegar uma gestante suscetível no primeiro trimestre e não recoleta no terceiro trimestre. Tipo, pra gente isso faz muita diferença, Sim. né? Considerar que infecções congênitas, a maioria é assintomática ao nascimento, então sem as Sim. sorologias, a gente fica no escuro, assim, Exato. muito E sem a difícil. sorologia pode também aumentar a intervenção no bebê, né? Às vezes fazer mais exames no bebê de forma desnecessária, né? Exatamente. Um bom pré-natal diminui a chance da gente intervir desnecessariamente no bebê. Uhum. Então, sorologias muito, muito, muito importantes. E a descrição de tratamentos e de intercorrências, né? Então, assim, teve sífilis, tratou, teve hipertensão, com o que tratou, teve alguma outra intercorrência, né? E doenças prévias. Claro que a gente olha o prontuário também, mas a gente nunca consegue ver o prontuário inteiro da paciente, Sim. né? Tipo, não tem como, assim. Então, acho que de principal de caderneta, acredito que seja isso. Sim. E, né, ó, na admissão do a gente confira essas informações, a gente teve ali um contato inicial, vocês também vão conversar com a paciente na sala de parto, Sim. né? Vão explicar, se apresentar como equipe da pediatria que vai receber o bebê. Isso. Com todo esse cuidado também, vocês confirmam algumas informações também, geralmente, quando não conhece a paciente, né? Isso. A questão de intercorrência, sempre confirma com ela também. Exatamente. Então, a gente nunca vai por uma fonte só. Uhum. Quando a gente tem famílias bem orientadas, é mais tranquilo, né? Você já tem um vínculo também, né? Exato. Muitas vezes, em plantão, etc., a gente não tem esse vínculo, e às vezes a família também não sabe orientar, e aí vem a necessidade da documentação bem preenchida, né? Bem anotado em prontuário, em caderneta, etc. Mas o ideal o correto é que a gente sempre se apresente e que as coisas de reanimação, mesa de reanimação, se necessário, que fique no mesmo ambiente, né? A sala, tanto de parto normal quanto de cesárea, o ideal é que a equipe fique ao lado, né? Mesmo se o bebê precisar de reanimação, que a gente esteja ao lado da mãe, para que a família presencie o que está sendo feito ali, isso, né? os cuidados com o bebê. Sim, Exato. perfeito. E logo após o nascimento, a gente vai dar início a todo o processo de reanimação neonatal, se necessário, né? Como que os obstetras podem ajudar a equipe da pediatria, né? Melhorar a assistência de ambos os lados, assim. Tanto a assistência, quando a gente tira o bebê, a gente tem que olhar para a paciente que tá ali, que às vezes tá com o útero aberto, sangrando, se for uma cesárea, ou se for mesmo um parto normal, tem alguma alteração que tá sangrando mais. E a gente tem que também garantir que a assistência ao bebê seja feita de forma integral também. Exato. Como que você acha que deve ser feita essa interação para garantir essa melhor assistência? Eu acho que o primeiro ponto é o momento do clampeamento do cordão. Isso, em geral, às vezes traz desgaste entre a equipe, né? Sim. Ou porque a gente quer que clampeie e não clampeia, ou porque pode esperar e clampeia muito cedo. Então, É sempre uma discórdia. é difícil. Mas assim, tanto é que os documentos, o documento mais atual que tem de orientação de clampeamento do cordão, ele foi feito pela SBP junto com a Febrasgo. Então, assim, realmente é uma decisão em conjunto, o momento de clampeamento do cordão umbilical. O que a gente leva em consideração? Então, a gente leva em consideração a idade gestacional e a vitalidade desse bebê ao nascer. Então, se ele tá respirando ou chorando, se ele tem o tônus em flexão. E o corte lá maior ou igual a 34 semanas. Se tudo isso estiver presente, a gente considera uma boa vitalidade, mais 34 semanas, clampeamento tardio, pelo menos 60 segundos, né? A gente sabe que o clampeamento tardio, ele melhora o estoque de ferro, ele aumenta, né, a hemoglobina do bebê, diminui a chance desse bebê ter anemia, ele facilita também essa transição cardiocirculatória, então tem muitos benefícios realmente comprovados. Esse é um sangue do bebê que tá lá na circulação placentária, né? Eu acho que respeitar o clampeamento tardio é um ponto-chave. O ponto-chave. E claro, né? Pô, a mãe tá numa intercorrência, a mãe não tá bem, a gente sempre vai atender os dois, né? Então, um equilíbrio ali entre os dois. exatamente. Né, por isso que a equipe tem que conseguir ter um diálogo adequado. Se esse bebê tiver menos que 34 semanas, mas ele nascer com uma boa vitalidade, a gente também tem orientação de fazer clampeamento tardio. Mas ao invés de 60 segundos, a gente espera 30 segundos. Se esse bebê não nasce com uma boa vitalidade, a recomendação mais atual, né, que a gente tem da diretriz de 2022, é que o obstetra faça o estímulo tátil em dorso, que é o que vocês já faziam, né, estimular esse bebê, para tentar fazer com que ele inicie movimentos respiratórios, né, antes de clampear o cordão. Sempre que o bebê nasce meio borocochô, né, hipotônico e tal, é importante que essa equipe esteja alinhada de que a gente tem que
clampear realmente Agir imediato. rápido, né? Exatamente. Porque aí a atuação principal vai ser da reanimação, né? Que realmente a reanimação é fundamental. Né? Exatamente. O nosso objetivo é começar o primeiro ciclo de ventilação com pressão positiva ainda no primeiro minuto de vida, que a gente fala que é o minuto de ouro, né? Se eu atraso o início da VPP, eu diminuo a chance dela ser efetiva. Uma segunda coisa que eu penso aí de equipes iniciais, que não é de clampeamento de cordão, é a temperatura da sala de parto, que isso também dá problema. Por quê? Porque o bebê nasce molhado, ele perde calor, né? Ele não tem uma barreira cutânea aí que permita. O recém-nascido, independente da idade gestacional, ele tem dificuldade ainda, né? De manter a normotermia. Então, a recomendação da diretriz de recepção e de reanimação neonatal da SBP é uma temperatura de parto entre 23 e 25 graus. E pra gente que tá lá na sala de parto, às vezes é difícil, porque fica quente mesmo, né? Sim. Então, é muito comum, principalmente nos partos cirúrgicos, né, em cesárea, às vezes o centro obstétrico tá gelado. Muito gelado. E aí é uma cascata de coisas ruins, porque aí o bebê nasce, a gente põe no pele a pele, ele fica hipotérmico, tem que tirar do pele a pele. Então, assim, aí faz hipoglicemia. Acho que isso também é uma Gera coisa... uma cascata de efeitos pro bebê e intervenções no bebê, né? Exatamente. É uma coisa simples, mas que na prática a gente tem dificuldade de implementar. Sim, sabe? interessante. E falando de intervenções em bebês, tem aqueles bebês que são prematuros ou de gestações de muito alto risco. Quais são geralmente os cuidados ou as principais intervenções que vocês já preveem, né, para aquele bebê que é muito prematuro, por exemplo? Eu lembro da touquinha, né, ou aquele saco plástico. Isso, touca dupla, saco plástico. Então, abaixo de 34 semanas, mesmo que nasça bem, a gente pode fazer esperar 30 segundos para clampear, mas ele sempre vai para a mesa de reanimação, né, para o berço aquecido. E aí, justamente porque é um bebê com mais risco de fazer hipotermia, então a gente coloca o saco plástico no corpo todo, coloca a touca dupla, e aí a gente vai avaliar se esse bebê tem necessidade de suporte ventilatório, ou de ventilação com pressão positiva, ou até de CPAP, mas esse é um bebê que vai internar, então a gente já precisa ter uma estrutura de equipe para deixar leito de internação reservado. Muitas vezes a gente já sobe com as cânulas de CPAP para já descer na incubadora com o CPAP nasal, ao invés de ficar com a máscara. Então, às vezes é isso, assim, é uma umidade gestacional que tá anotada diferente, muda todo o planejamento, assim, um bebê que iria para o alojamento conjunto, na verdade, vai internar, eu preciso de leito, eu preciso ter o berço montado, se esse bebê tiver um peso esperado menor de 1 quilo, em geral, a gente deixa o colchão térmico preparado, então, para cada idade gestacional, ou cada risco que a gente identifica, né, a gente vai ter uma forma de atuação. Por exemplo, bebês cardiopatas, muitas vezes a gente já precisa ter uma retaguarda de leito de UTI cardiológica, ou até já tem uma infraestrutura montada para passar o catéter umbilical em sala de parto, para começar a prostaglandina, né, começar o Prostin. Então, essa identificação de riscos antes do bebê nascer é essencial. E a gente depende muito da equipe obstétrica para identificar esses riscos. E às vezes, se é um parto de urgência e emergência, fica ainda mais difícil, né? De conseguir esse tanto de informações, se elas não estiverem muito bem descritas e unidas em um prontuário só, ou muito bem descritas em um cartão da gestante, você procurar esse tanto de informação é muito difícil. É muito difícil, uma questão de urgência, né? É muito difícil. E às vezes acaba passando mesmo. Acaba passando. Então, informações importantes, assim, para uma situação de risco. Imagino, um peso fetal estimado, talvez é importante para definir a questão do colchão. Se fez corticoide também para vocês. Muito importante. Se a mãe tem alguma intercorrência infecciosa, né? Então, ela tá com macório, ela tem uma bolsa rota prolongada, coisas que pra gente fazem muita diferença na conduta que a gente vai ter com esse bebê. Se eu vou ter que coletar exame, se eu já vou começar antibiótico, né? Sim. E pensando assim, já para até orientar as mães, né, se nós podemos fazer essa orientação, existe um peso mínimo, considerando única e exclusivamente o critério de peso do bebê, considerando que ele é um bebê que realmente é saudável, a mãe foi saudável, existe um peso mínimo para ir para o alojamento conjunto? Ou a gente vai variar a situação? Normalmente depende da instituição. A maioria das instituições usa 2 quilos de peso de nascimento. Tem hospitais que seguram aí 1.800 e tal, mas é mais difícil. Em geral, a gente usa 2 quilos mesmo, mas isso varia do protocolo da instituição. Assim como o corte de idade gestacional. Tem hospital que é 35, tem hospital que é 36 semanas, depende. Porque às vezes a gente vai fazer algum ultrassom para estimar um peso naquele finzinho de gravidez. Ah, doutora, mas com esse peso, dá para ficar comigo no quarto? Gera uma ansiedade nesse
sentido, né? Lembrando que o peso do ultrassom é só um peso estimado. A gente pode ter variações aí após o nascimento, porque realmente depende da posição do bebê, pra gente calcular o peso e tudo mais, né? E às vezes a gente se surpreende mesmo quando o bebê Sim. nasce, né? Às vezes nasce um bebê grandão e no ultrassom. Fofuxo. Mas isso depende da instituição. Em geral, é 35, 36 semanas e 2 quilos. 2 quilos, ótimo. Isso. E nasceu, então, o bebê, deu tudo certo, foi pro alojamento conjunto, tá lá com a paciente, com a mãe, com a puérpera. E a gente vai iniciar um outro grande desafio, uma outra grande mudança, que é a amamentação, né? E é muito comum, quando nós, obstetras, vamos passar a visita nas pacientes, elas se queixam muito da dificuldade de amamentação. E às vezes a gente foca tanto na parte, às vezes, ou cirúrgica, que um parto cesárea, por exemplo, né, a gente vai olhar a cicatriz, vai olhar se o útero tá contraído, vai olhar a loqueação, e a gente não dá tanto atenção e tanto foco para a orientação da amamentação, né? Quais são, Amira, as principais dificuldades que você encontra aí nas pacientes para amamentar? Tem serviços, muitos serviços, inclusive, que já tem uma equipe própria para isso, né? Para acompanhar a amamentação da paciente, treinar com ela, como posicionar o bebê. Às vezes, gravidez de gêmeos, né? Então, são 2 bebês, às vezes é difícil você adaptar, ainda mais essa adaptação, né? Acho que a amamentação, depois do parto em si, é o segundo grande tópico em que obstetras e pediatras, neonatologistas atuam muito em conjunto, né? A gente vê muito na prática que as gestantes, em geral, elas se preparam para o parto. E acabam esquecendo da amamentação, porque a gente tem essa ideia de que a amamentação é uma coisa intuitiva. Sim. E não é, né? Existe uma romantização também por trás da amamentação, né? Exatamente. Não é, né? A amamentação, ela é um aprendizado para o bebê e para a mãe. Então, as equipes, assim, principalmente maternidades particulares, muitas maternidades do SUS, com o Hospital Amigo da Criança, tem uma equipe muito bem capacitada de aleitamento. Por quê? Justamente para prevenir essas dificuldades no aleitamento, o ideal é que desde a primeira mamada, essa gestante, essa puérpera, né, essa lactante, já seja orientada da técnica da amamentação, para que desde o começo esse bebê já tente exercitar, fazer uma pega adequada, com posicionamento adequado. Porque é muito comum a gente ver em maternidade 24, 36 horas de vida, a mãe já com o peito todo fissurado, né? Porque não foi orientada de técnica de amamentação, e aí a gente cria um ciclo vicioso. Ela tá com fissura, tá com dor, aí o bebê pega pior ainda, aí ela faz a pojadura com a mama fica engurgitada, que essa mama não tá esvaziando, o bebê pega mais mamilo ainda do que, né, não consegue abocanhar o complexo mamilo-areolar completo, e aí fissura mais. Então, assim, a amamentação é um tema que a gente precisa intervir muito desde o começo, né? Desde o nascimento desse bebê, porque realmente, senão a gente cria um ciclo vicioso e é muito comum a mulher desistir nesse meio do caminho, né? Porque ela tá com dor, o peito dela tá super machucado. É um bebê demandante, porque ele também não tá, né, recebendo o que ele precisaria de leite. Então, acho que de principais dificuldades, a primeira é a dor para amamentar mesmo, né? Muito associada às fissuras, que são causadas por técnica inadequada de amamentação. É importante que a gente tenha uma equipe que saiba avaliar isso. Nós, pediatras, em geral, né? A gente tem uma visão boa de amamentação, mas é muito importante que nesses casos de dificuldade, a gente tem uma equipe realmente capacitada. Uma equipe também que ajuda muito em dificuldade de amamentação são os profissionais do banco de leite, né? Hospitais que têm banco de leite humano, o banco de leite, ele também funciona como uma referência de aleitamento, sabe? Inclusive, a gente tem essa recomendação, se a lactante está com dificuldade de amamentação, às vezes até já foi de alta, ela pode procurar um banco de leite, o banco de leite faz essa orientação, né? De outras dificuldades comuns nesse começo é o engurgitamento mamário, que é muito comum pós-apojadura, né? Muito comum. Como tratar esse engurgitamento mamário? O que a gente tem de recomendação hoje, então, assim, a gente sabe que logo depois da apojadura pode ter um engurgitamento fisiológico, né? Então, na apojadura, a gente vai ter uma produção muitas vezes maior que o consumo mesmo, e isso vai se equilibrar ao longo das primeiras semanas, né? A mama vai passar a produzir o que o bebê vai mamar. O engurgitamento patológico, aí sim, ele pode ter várias dificuldades aí nessa cascata de problemas. Ele facilita a ocorrência de fissura, porque o peito fica muito duro, muito tenso, né? O bebê não consegue tirar esse leite, e acaba que aí realmente ele pega só no mamilo, então faz fissura, facilita a ocorrência de mastite. Antes a gente tinha uma ideia de que o engurgitamento tinha que ser
tratado com esvaziamento da mama. Hoje a gente sabe que não, né? Porque quanto mais eu esvazio, mais eu Vai ter o produzo. estímulo para ter produção. Exatamente. Então, o que a gente tem de recomendação hoje é livre demanda, livre demanda, livre demanda, se necessário. Fazer um pouco de massagem, fazer um pouco de ordenha de alívio, né? O objetivo não é esvaziar essa mama, o objetivo é não deixar essa mama muito tensa, muito engurgitada, até porque o engurgitamento, ele vai levar a uma diminuição da produção de leite, né? Então, basicamente é isso, a gente usa compressa fria, sutiã com boa sustentação. Compressa fria é o ideal. Isso, no intervalo entre as mamadas. Isso. Entendi. Perfeito. Maravilha, Mi. Acho que a gente conversou sobre muita coisa aqui hoje, né? Acho que realmente alguns conceitos que eu mesma não lembrava, né? Tanto essa consulta aí de pré-natal envolvendo a pediatria, né? Pra gente realmente garantir as orientações para as pacientes, explicar a importância do alojamento conjunto, dos benefícios do contato pele a pele, para que ela tenha também essa noção de que isso realmente é importante e também reivindique isso no momento do parto, né? Que às vezes você um tá direito lá... deles, né? Exato, é um momento que já tem uma vulnerabilidade, uma tensão um pouco, né? De conhecer um bebê que vai mudar aí a sua vida por completo, né? E modificando uma nova fase da vida e às vezes isso pode passar batido se você já não tem essa orientação muito bem definida. Então, acho que isso é de extrema importância. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente, Mira. Acho que realmente foi muito enriquecedor. Agradeço também o convite, eu adoro falar sobre isso, eu acho que quanto mais a gente puder conversar sobre esse início de vida, né, isso vai impactar tanto a mãe quanto esse bebê, o início da vida, né, dessa criança. Então, quanto melhor assistência a gente puder dar enquanto equipe, eu acho que do que você falou de contato pele a pele, de alojamento, eu acho que o contato pele a pele ele é um grande exemplo, né? Que apesar dele ser implementado há muito tempo, a gente vê que nas maternidades, inclusive maternidades grandes, particulares, ele não é feito. Tipo assim, não é respeitado. As famílias ainda têm essa visão que o contato pele a pele é o bebê lá todo vestidinho, de touquinha, que encosta o rostinho, vem alguém encosta o rostinho no rostinho da mãe na cesárea, exato. E não é, né? Então, eu acho que quanto mais informação a gente tem, e a gente, médico, que em geral é quem vai dar assistência mais prolongada, né? Porque ainda no momento do parto tem outros profissionais, mas depois é a gente que vai fazer esse acompanhamento, né? As consultas, a gente tem essa função tanto de amamentação, quanto de identificar, por exemplo, depressão pós-parto, muitas vezes nas consultas de pediatria, né? Do segmento do bebê que a gente vai pegar essa mãe, né? Com sinais de depressão. Então, esse cuidado, tanto do obstetra quanto do pediatra, ele é ao binômio, né? A família, a mãe e ao bebê. A gente não pode focar só numa coisa, né? Perfeito, Ami. Muito bom mesmo. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Tchau, Até a próxima. obrigada, até a próxima.